Aleluia. Dia das mulheres, dia das mães, dia das namoradas, porque é das namoradas, né? Namorado quase não é visto. É dia de que mais? Tem até uma lei para defender, a Lei Maria da Penha. E para nós homens tem o quê? Só Jesus Cristo por nós. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. A graça e a paz, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Como vocês estão? Amém, glória a Deus. E estou muito feliz por iniciar mais uma semana nesse lugar, por ver você nessa casa. Eu queria ver todos os irmãos aqui, mas infelizmente só lá no céu, ainda poder juntar todo mundo. Aqui não dá, mas fico feliz por ver a irmã, acho que é Vanessa, se eu lembro o nome. Vanessa, a irmã Vanessa, Deus abençoe você. Bem-vinda mais uma vez, nosso coração se alegra. Você traz muitas lembranças da sua mãe, mulher que, amém, teve conosco essa batalha. Hoje está com a saúde um pouco fragilizada, mas Deus já restaurou a saúde dela. Vai trazer ela de volta para esse lugar, em nome de Jesus. Então bem-vinda, Vanessa, sinta-se à vontade na sua igreja, amém, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Não, né? Hoje é uma instrução de casas. Então que Deus abençoe fortemente a vida da Vanessa, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você veio fazer nessa noite, nesse lugar? O que você veio fazer aqui? Já parou para pensar nisso? Sabe por que muitas coisas pedem o sentido para nós? É porque nós não gostamos de pensar sobre aquilo que nós iremos fazer. Tem tanta gente por aí perdida, tem tanta gente sem direção, porque elas se acostumaram a ir para a igreja e elas querem chegar na igreja e elas querem ver o sobrenatural. Elas não querem trazer o sobrenatural. A igreja ela é um lugar sobrenatural porque nós somos filhos e quando nós se reunimos, algo especial tem que acontecer. Mas eu não tenho essa concepção. Eu gosto de estar na igreja quando meus problemas eles já não existem. Eu gosto de estar na igreja quando a minha vida ela está bem. Mas é nesse lugar que eu me sinto muito bem, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. É nesse lugar que eu me sinto muito bem, independente do momento que eu esteja vivendo. Esse é o melhor lugar para se estar. E nessa noite eu quero convidar você a desfrutar desses momentos que você pode estar nesse lugar. Quantos estados a igreja já está fechada? Em alguns estados só pode funcionar de segunda a sexta, final de semana não funciona. Em alguns lugares só pode funcionar de dia, à noite a igreja não funciona. A lei tem pressionado a igreja. E a igreja muitas vezes ela tem olhado para si e ela tem dito: eu sei ser crente em casa. Eu quero ser crente na congregação, eu quero estar na congregação, eu quero estar com meus irmãos. Eu tenho um prazer em estar nesse lugar, eu tenho um prazer em estar com você. Mas pastor, não posso ser crente em casa? Eu falo para você, puder até pode. Mas todo cristão ele tem sede de estar na igreja. E ele anseia em estar com seus irmãos. Dar glória junto é melhor do que dar glória só. Cantar junto é melhor do que cantar só. Sorrir junto é melhor do que sorrir só. Isso eu garanto para você. E não existe tecnologia suficiente para me sentar diante de uma televisão e me sentir numa igreja. Não. Eu assisto live, assisto cultos, mas nada se compara a essa emoção que eu sinto em estar nesse lugar. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quem crê diz amém. Posso ouvir um glória a Deus? Abre tua Bíblia comigo. Lá em João, capítulo 8. Tá ótimo. João, capítulo 8, verso 1 ao 11. João, capítulo 8. Nós iremos falar hoje sobre eu repensei. Eu repensei. É necessário haver um ré muitas vezes em nossas vidas. E para que haja um ré tem que haver um retrovisor, para não acabarmos fazendo da mesma forma. Eu preciso todos os dias repensar. Não é porque eu repensei ontem que hoje eu não posso repensar de novo, que amanhã eu não posso repensar de novo. Todo homem sábio, ele sempre repensa as suas opiniões, repensa suas atitudes, repensa os seus sonhos, repensa até os seus processos que a vida lhe traz. João, capítulo 8, verso 1 ao 11, quem encontrou dá uma glória a Deus. Fala o seguinte, a palavra do Senhor, presta bem atenção. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras.
E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai em paz. Vai em paz. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Palavra essa que traz vida ao coração de cada um de nós. Que cada pessoa que está nesse tempo, também as que estão em casa, elas possam ser impactadas pela tua presença. Que a tua nuvem de glória, Pai, possa alcançar cada um deles. E que essa palavra, ela possa ser remédio para seus ossos. Que eles possam sentir curados, em paz. Que eles possam sentir-se aliviados do peso que a vida lhe traz. Abençoe cada um do teu povo. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Pode sentar-se. Obrigado, Deus te abençoe. Te dê muitos filhos. Em nome de Jesus. Sentou-se? Vamos lá. Deixa eu começar. Amém? Ministrar o teu coração. Pensar. Nós somos mutáveis. E como seres humanos mutáveis, nós sempre mudamos a nossa forma de pensar. Eu não sou o mesmo cara de há 10 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Algumas opiniões que eu defendia, hoje eu não defendo mais. Alguns pontos de vista que eu tinha, hoje eu já não os tenho mais. Quanta coisa eu tinha por verdadeira, por certa, eu defendia, brigava. E hoje eu tenho como a coisa mais errada que a vida poderia trazer. Tantas coisas eu achava que era errado, que era o cúmulo, que era o fim das coisas. Hoje eu olho e eu vejo que muitas vezes não é as pessoas que erraram, não foram as coisas que erraram. Era o ângulo, era o ponto de vista que eu observava, que me fazia achar as coisas tão erradas. Eu aprendi ao longo da vida que julgar alguém é a atitude mais covarde que nós podemos tomar. Julgar alguém em sua fraqueza, julgar alguém em seu momento de dor, em seu momento de fracasso, é a atitude mais insana que um ser humano pode tomar. Eu não sei se vocês são como eu, ou se nós somos parecidos. Nós gostamos de olhar alguém e nós falamos aquilo que nós pensamos. O nosso pensamento, ele já monta uma opinião formada sobre aquela pessoa. O nosso pensamento, ele já monta uma opinião de juízo sobre aquela pessoa. E quando nós montamos uma opinião, é difícil alguém mudar essa opinião. E algumas pessoas falam: olha, as suas palavras não valem nada se você não tiver atitudes. Aí outros já vem e diz: as suas atitudes, elas não condizem com as suas palavras. E o ser humano que ele tem uma mente fraca, um ser humano que ele ainda não se encontrou com Jesus, ele começa a tentar agradar a sociedade. Ele não tenta viver os princípios de Deus, ele não tenta viver conforme a palavra. Ele tenta viver para agradar as pessoas. E você viver para agradar as pessoas é um jugo muito pesado. Você viver para agradar outro ser humano é um jugo que talvez você não possa carregar. Porque tem tanta gente feliz nessa terra. Porque talvez uma pessoa sempre viva para agradar a outra, e por mais que eu tente agradar, eu nunca vou chegar ao ponto máximo de agradar aquela outra pessoa.
E quando eu começo a não agradar a pessoa por não ter maturidade, ela não vai entender que eu sou um ser humano livre, que eu tenho o direito de ter emoções, eu tenho o direito de ter sentimentos, eu tenho o direito também de pensar o que é melhor para mim, de pensar o que é melhor para a minha história, de pensar o que é melhor para os meus dias. A igreja muitas vezes ela coloca sobre suas costas um peso que ela não deveria carregar. O cristianismo ele não é um jugo para nós carregarmos. O cristianismo é a graça que nos faz andar em liberdade. E quantas vezes nós temos encontrado pessoas que elas pensam, e o que elas pensam logo elas falam. E esse é o maior erro do ser humano, é pensar e falar, porque ninguém conhece ninguém por uma palavra que ele falou. Você não conhece um ser humano por uma atitude que ele falou. Você não conhece. E é muito difícil quando eu não conheço a história de alguém. A pessoa tem 30, 40 anos de idade, uma única palavra que ela falou, nós a condenamos e falamos: essa pessoa não presta. Eu escutei o que ela falou. Ninguém conhece ninguém por uma palavra, ninguém conhece ninguém por uma atitude. É muito fácil eu olhar para essa história e eu falar: esses homens, eles foram cruéis, esses homens foram ignorantes. Esses homens eram pessoas de dentro da igreja, eram pessoas que conheciam a Torá, eles conheciam a lei de Moisés, eles conheciam muito bem aquilo que Moisés havia escrito. Eram homens que estavam no templo como eu e você. Eram pessoas que tinham conhecimento da letra, mas eles não conheciam o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele vai nos levar a cada dia a repensar, a pensar uma vez, a pensar duas, a pensar três. O amor de Jesus, ele sempre vai me levar a não olhar segundo aquilo que eu acho que é correto. A Bíblia sempre vai ser verdade, ela nunca vai ser mentira. Mas a Bíblia tem que ser lida, pensada e repensada, porque não é o que você acha que ela é. Porque eu sempre falo que eu não me responsabilizo por aquilo que você entende, eu me responsabilizo por aquilo que eu falo. A Bíblia tem uma responsabilidade com aquilo que ela escreve, com aquilo que ela diz, não é com aquilo que você interpreta. Por isso que ela é um livro de inspiração divina. É Deus inspirando a você, é Deus falando para você. Mas eu e você precisamos hoje chegar em um patamar para olhar para nossas vidas e reavaliar os nossos pensamentos. Pensamento como homem, pensamento como cristão, pensamento como pai de família, pensamento como trabalhador, pensamento como discípulo de um rebanho. Nós temos que começar a repensar a nossa vida. Esses homens estavam certo ou errado. Aquela mulher, ela foi apanhada em um ato de adultério, certo, ela foi pega em um ato de adultério. Mas será que cabia aqueles homens pegar aquela mulher e expor aquela mulher a tal situação? Eu não gosto de ser exposto a nenhuma situação. Eu sei que você também não gosta de ser exposto a nenhuma situação. Quer falar sobre mim? Me chama no particular e conversa. Eu vou gostar de te ouvir. Eu vou gostar de entender o que você sente. Eu vou gostar de entender a sua opinião acerca da minha vida. Eu vou gostar. Eu posso até não concordar, mas te ouvir, eu vou te ouvir. Mas pegaram aquela mulher e não chegaram para aconselhar ela, não chegaram para orientar ela, porque a primeira palavra que eles falaram para Jesus foi: quem não tiver pecado. Não é assim que as pessoas têm feito conosco. E não são as pessoas lá de fora, não, são as pessoas dentro da própria igreja. São os santos dos últimos dias, são aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Eles pegam a Bíblia e eles condenam você, porque a Bíblia é isso, porque a Bíblia é aquilo, porque a Bíblia é aquilo outro. Mas eles esquecem que a Bíblia tem valia por toda a nossa vida. E o perdão, enquanto nós estivermos vivos, ele vai ser real. Não importa o tamanho da carga de pecado que aquela mulher carregava. Enquanto ela estivesse viva, sempre haveria uma oportunidade para que ela pudesse se arrepender. Quando você olhar para o seu irmão, quando você olhar para a pessoa que está do seu lado, sempre lembre: essa pessoa sempre terá uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de reavaliar, uma oportunidade de arrepender, conhecer a graça, conhecer o amor de Deus. Mas até quando eu vou olhar para a vida e eu vou achar que os meus pensamentos, eles são soberanos, porque eu tenho liberdade de pensar? Não é assim que nós aprendemos. Eu sou livre para pensar o que eu quero, certo? Você é livre até para pensar o que você quer.
Mas para ser livre, para pensar, é necessário aprender a pensar. Não é o que vem à minha mente, eu estou pensando. Isso é um problema teu. Se os teus pensamentos, eles não forem racionais e eles não tiverem coerência, eles não valem acerca de ninguém. Não use seus pensamentos para matar as pessoas. Não use seus pensamentos para decretar juízo sobre as pessoas. Tem pessoas que nós paramos para pensar e nós começamos a analisar os pensamentos dela. E a gente começa a pensar, como é que o ser humano ele pensa dessa forma? Como é que o ser humano tem uma opinião acerca de tantos assuntos que eu olho, eu não encontro Jesus em nenhum desses pensamentos. Jesus, essa mulher foi pega em um ato de adultério, ela é uma adúltera, ela é uma pecadora. E pela lei nos ensinou Moisés que ela deve ser morta, ela tem que morrer, e morrer apedrejada, certo? Moisés não errou. Segundo a lei, ela teria que ser apedrejada. Mas vamos pensar, Jesus Cristo, ele sempre gostou de ensinar as pessoas a pensar. Vocês têm total direito de apedrejar essa mulher. Vocês têm cobertura da lei, vocês têm cobertura daquilo que nos mandou o Deus Todo-Poderoso. Mas vamos pensar por um só momento. Quem dentre vocês se acha santo, perfeito, para julgar essa mulher? Quem entre vocês não tem pecado, assim como essa mulher? Quem entre vocês nunca se escondeu para fazer algo errado? Podem começar a apedrejar essa mulher. E agora que a multidão ela para para pensar. Mas eles precisam também agora pensar uma, pensar duas, pensar 3 vezes. Eles precisam começar a repensar. Quantas coisas em sua vida você está precisando repensar? Quanta gente você tem ódio porque falou uma palavra que você não queria ouvir? Quanta gente você detesta porque tomou uma atitude com você que você não julgou essa atitude correta? Quanta gente você não suporta ver passando da tua frente porque essa pessoa por um momento tomou uma atitude que desagradou você? Ninguém pode julgar uma pessoa como homem de Deus ou como não homem de Deus por uma atitude que ele falou. Aquela pessoa não é um homem de Deus, aquela pessoa não é uma mulher de Deus. O que dá a você o direito de pensar que aquela pessoa é ou não é de Deus? O que você conhece sobre a história daquela pessoa? O que aqueles homens conheciam sobre a história daquela mulher? O que eles conheciam? O que você conhece sobre as pessoas que você pensa sobre ela, que você julga cada uma delas? O que você conhece da história de cada um deles? Você não sabe sua vivência, você não sabe seus problemas, suas dores, as suas vitórias, seus êxitos. Você não conhece nada sobre isso. Teus pensamentos começam a vagar como pensamentos errôneos agora. E você precisa repensar. A mulher foi pega num ato de adultério. Quem chegou para conversar com aquela mulher para saber por que tais atitudes estavam acontecendo na vida dela? A mulher foi pega num ato de adultério. Deixa eu pensar algumas coisas. Qual era o nome daquela mulher? Alguém fala para mim qual é o nome dela? Vamos primeiro saber a identidade dela. Qual era o nome dela? Qual é o nome daquela mulher? Alguém tem coragem de falar? A Bíblia não menciona. A Bíblia não diz o nome dela. Então eu começo a entender, eu começo a pensar que ninguém se preocupou com a identidade daquela mulher. Ninguém se preocupou. Qual a idade daquela mulher? Qual a idade? Qual a idade dela? Quantas vezes pegaram essa mulher no ato de adultério? Quem foi o homem que estava deitando com essa mulher? Por que essa mulher estava adulterando? O que levou essa mulher a tal atitude? Não que justifique, mas vamos começar a repensar um pouco dessa história. Vamos começar a repensar a pessoa. Vamos começar a repensar. Ei, Jesus olha para essa mulher, e quando ele olha para ela, ele escuta a multidão e ele fala. Ele não fala, aliás, ele começa a escrever sobre a terra. E aí, vai matar ou não vai matar? Temos direito ou não temos direito? Ele diz: vocês têm. Vamos pensar. Quais são os pecados de vocês? Por que vocês trouxeram essa mulher com tanto ódio? Por que trouxeram lá com tanto desejo para matá-la? O que vocês querem, afinal de contas?
Pensem que vocês são iguais a ela. Pensem que para essa mulher estar nessa condição, pessoas como vocês patrocinaram ela. Pessoas como vocês empurraram ela para esse fiasco, empurraram ela para essa situação. Montaram, para pegar presa. Montaram a armadilha, pegaram ela, vocês foram maus, vocês foram ruins com ela. E agora vocês querem matar, se vocês são iguais a ela? Se vocês matarem ela, vocês também precisam morrer. E aquelas pessoas, eles param para refletir, eles param para observar a vida. E a multidão, agora que pensava em matar, são os primeiros que abandonam suas pedras. A multidão agora, eles foram estimulados a pensar. E essa mesma multidão repensou as suas atitudes. O seu cristianismo, será que tem sido igual o pensamento dessas pessoas? Porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, e a Bíblia diz aquilo outro, mas você não põe em prática na sua vida, e você quer pôr em prática na vida alheia? Para pensar sobre isso. Porque a igreja evangélica hoje ela é tão taxada? Porque a igreja evangélica hoje ela é tão apontada? Porque nós somos chamados de hipócritas? Porque somos chamados de mentirosos? Porque nós somos chamados? Porque nós falamos tanto de amor, e os nossos pensamentos, eles não são guiados por amor. Nós somos as pessoas que mais pensamos, mas não organizamos os nossos pensamentos. E Pedro Moacir, ele tem uma frase que eu gostei muito que ele falou. Ele disse: não basta pensar, é preciso repensar. Não basta você pensar sobre uma pessoa, não basta você pensar sobre uma igreja, não basta você pensar sobre uma comunidade, não basta você pensar sobre um negócio, é necessário repensar. Quantas vezes eu discuti, e depois que eu repensei, eu vi que não valeu a pena. Quantas vezes eu bati boca, quantas vezes eu odiei, e depois eu vi que não valeu a pena. Era só necessário repensar. Quantas vezes eu briguei antes de ouvir, quando eu ouvi, eu repensei, e não era necessário brigar nem discutir, era só parar para pensar. Quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, o senhor é muito calado, o senhor não fala, o senhor vê as coisas e o senhor deixa acontecer. Eu aprendi a pensar, eu aprendi a organizar os meus pensamentos, eu aprendi a organizar as minhas ideias. Eu aprendi com Jesus que não adianta nós impor algo sobre ninguém, não adianta nós impormos leis sobre ninguém. É necessário nós vivermos, e quando nós começarmos a viver, nós seremos um faróis. Porque somos pessoas que gostamos de organizar a vida de todo mundo, mas não organizamos nem sequer os nossos pensamentos. E estamos em um tempo de pandemia. O Brasil está passando por uma crise enorme. Não quero defender governo nenhum, não quero defender, mas eu vejo tanta gente aí criticando o governo federal, tanta gente apontando pedra, porque isso é um louco, isso é aquilo outro, e começa a xingar, quando a Bíblia ela me diz que nós devemos orar por nossas autoridades. E esses dias eu parei para pensar e repensar, uma pessoa criticando o governo, e eu olhei aquela pessoa e eu falei: essa pessoa está criticando a situação financeira que o nosso país ele vive. Certo, eu até concordo, nós estamos vivendo a melhor situação financeira que o Brasil poderia viver. O governo, ele tem sido omisso em algumas situações. Eu até concordo que ele é omisso em algumas situações. Ele não tem poder para mudar outras. E aquela pessoa começou a expressar os seus pensamentos, a malhar o governo federal. E eu comecei a escutar. E depois eu parei para questionar aquilo que ele pensava e o que ele falava. E eu disse: essa pessoa, dentro da sua casa, ela só tem mais 3 pessoas: ele, a mulher e 2 filhos. São 4 pessoas. E juntando essas 4 pessoas, essa pessoa ela não vive o melhor tempo financeiro da sua vida. Essa pessoa não tem a melhor família, não tem a melhor casa, não tem a melhor saúde, não tem a melhor educação. E ele poderia patrocinar isso para sua família, ele poderia dar isso para sua família, mas ele cobrava que o governo federal, que está governando um país com mais de 200 milhões de pessoas, repita comigo, mais de 200 milhões de pessoas. Eu tenho a minha casa com 4 pessoas, e eu não consigo fazê-la prosperar, eu não consigo fazê-la andar, e eu quero cobrar de alguém que está governando 200 milhões. A minha casa, ela tem no mínimo, vamos lá colocar,
5 metros por 6, a extensão de terra do território brasileiro. Quantos estados tem o Brasil? Já pararam para pensar sobre isso? Talvez as pessoas não saibam nem quantos estados tem, não sabem nem a localização, mas se acham no direito de criticar as pessoas. Pare para pensar, pare para repensar. O governo é bom. Não quero falar para você que ele é bom, que ele é ruim, mas chegam as situações que eu quero governar a casa do meu irmão, eu quero governar a vida do meu irmão, eu quero pensar pelo meu irmão. Mas qual o modelo de família que você tem? Qual o modelo de casa que você tem? Qual o modelo de vida cristã que você tem? Qual o modelo de vida espiritual que você tem? Explica isso para mim. O cristianismo é a religião do mundo em que o seu Senhor ensina ao ser humano a pensar. Quando ele vê a multidão preocupada com o dia de amanhã, ele fala: por que vocês não olham para os lírios do campo? Pensa. Olha lá as flores, olha a beleza dela. Nem Salomão em toda a sua glória conseguiu tal beleza. Será que o Criador vai abandonar vocês em seus tempos de adversidade? Olhem para os pássaros do céu. Eles não plantam, não colhem, mas o Pai Celestial alimenta cada um deles. Nós somos seres humanos que pensamos tão veloz que nós não paramos para repensar o projeto que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um projeto para aquela mulher, mas pastor, ela era uma pecadora, poderia se arrepender. Tanta gente aqui nesse lugar, quem não tem pecado diz amém. Sempre quando nós formos orientar alguém, nós possamos ensinar as pessoas o caminho que nós queremos pegar, mas que também possamos estar nele. Quando eu puder pensar sobre uma pessoa e eu quiser criticar ou quiser montar um juízo sobre ela, que eu possa olhar para essa pessoa e eu posso julgar segundo Jesus Cristo julgaria, quando ele nunca julgou ninguém. Ele sempre foi aquele que ensinou as pessoas antes de julgar, porque o juízo não era para ele. O juízo seria nos dias finais, seria no dia do juízo final, porque a própria palavra, ela nos julgaria. Como você tem organizado seus pensamentos? Como falou o Moacir, eu preciso pensar, preciso repensar. Nós precisamos pensar sobre nossos bens, nós precisamos pensar sobre a nossa fé, nós precisamos repensar sobre a nossa história. Eu tenho que repensar todos os dias. Você não é imutável, nós mudamos, e a partir do momento em que nós mudamos, eu tenho que pensar novamente. Eu tenho que ter novos pensamentos, porque eu não devo mais agir com a mente que eu tinha ontem, eu não devo mais agir com o pensamento que eu tinha ontem. Eu preciso agir e pensar de uma forma diferente. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Qual é a forma que você tem pensado sobre a tua vida espiritual? Eu olho para Nicodemos. Ele era um homem que era religioso, ele tinha sua fé, e ele sempre pensou que ele tinha razão. Mas ele era um homem inteligente, ele era um homem que gostava de pensar e pensar. E chega uma certa vez que ele escuta falar sobre Jesus. Ele não teve objeção sobre Jesus, ele ouviu tudo sobre Jesus. E ele chegou a um ponto que ele precisava ter a vida eterna, que ele ainda não possuía. Eu olho para o ladrão da cruz, estava crucificado ao lado de Jesus. Enquanto um condenava, o outro pensava, repensava, e um só falava: se tu é realmente o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se tu és realmente o Salvador, desce daí, salva-te a ti mesmo. O outro não organizava seus pensamentos, e alguém do lado dele estava pensando e repensando a sua história. Aí quando aquele ladrão, que alguns denominam como Dimas, ele vai falar, ele já tinha pensado e pensado, ele já tinha repensado. Ele fala: ei, você não sabe que nós estamos nessa cruz, mas estamos pagando a conta que nós devíamos. Estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem, ele está aqui inocentemente, ele não cometeu pecado. Olha só o que é um pensamento agora, com razão, um pensamento organizado. Ele fala: vamos ser coerentes. Nós roubamos, defraudamos, nós enganamos, nós somos ladrões. Mas esse homem não tem nenhuma acusação sobre ele. E quando ele para fazer um pedido a esse homem, ele fala o seguinte: quando você entra no seu reino, lembra de mim. Eu falo: que ladrão inteligente foi esse? Que ladrão crente foi esse? Esse cara roubou a sua vida inteira, mas naquela cruz ele falou: Senhor, tu me ensinaste a pensar. O Senhor me ensinou a repensar.
Ele falou: eu sei que você não tem pecado, eu sei que você está aqui injustamente, eu sei que eu cometi meus erros, eu sei que eu baguncei a minha vida, mas também sei que você é o Filho de Deus, eu sei que você é o Todo-Poderoso. Então você tem um reino, então quando você entrar nesse reino, lembra de mim. Aí vem Jesus, depois de tanta acusação do lado, ele diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Pensamentos organizados, pensamentos com coerência. Crente, nós precisamos parar de viver uma vida a mercê das pessoas. Precisamos parar de viver uma vida a mercê das opiniões, dos pensamentos alheios. Eu tenho uma palavra que me ensina a pensar todos os dias. Como é que você tem pensado? Estamos em uma carreira desenfreada. Para chegar aonde? O que é que você tem pensado sobre você? Nicodemos, ele foi seguir a Jesus, mesmo às escondidas, mesmo não querendo declarar isso. Aí eu olho para o ladrão, ele encerrou a sua vida entendendo quem era Jesus. Mas havia um jovem rico, que ao pensar e repensar a sua vida, ele entendeu que todos os bens que ele tinha não podia garantir a vida eterna para ele. Já pensou sobre isso? A nossa labuta diária, eu posso pensar sobre ela, eu posso repensar, e enquanto mais os dias se passam, sabe uma coisa que eu entendo? Que eu não estou juntando nada para mim, eu estou juntando para outros. Eu estou juntando para o Vitor, para a Fernanda, e eu fico olhando, e se Vitor arrumar uma nora que ela não me suporte, eu não vou deixar só para o Vitor não, eu vou trabalhar para uma pessoa que talvez me deteste futuramente. E se a Fernanda arrumar um varão que também não me suporte, eu vou estar trabalhando para juntar talvez para uma pessoa que não vai nem querer ver minha cara. Eu penso sobre isso, eu repenso sobre isso, e eu falo: eu tenho a obrigação de deixar para o Vitor e a Fernanda algo entesourado nessa terra. Mas eu não posso esquecer de viver o meu curto tempo nessa terra para pessoas que vão ter também a sua chance de juntar alguma coisa. O rico chegou até Jesus e ele falou: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Meu dinheiro não dá para comprar, o meu poder não dá para comprar, a minha fortuna não dá para comprar. Jesus Cristo olha para ele e diz: olha, você pode, é só voltar a vender tudo o que você tem e você vai ter a vida eterna. Para fazer isso era necessário pensar. Aquele jovem, ele pensa, ele repensa e ele volta. Ele não teve coragem de fazer o que Jesus mandava. O tempo se passou, esse jovem ainda está vivo, amém? Não, esse jovem morreu faz muito tempo. E a pessoa que fez a proposta para ele ter a vida eterna ressuscitou e está vivo eternamente. Ah, se aquele jovem tivesse escutado Jesus. Ah, se ele tivesse pensado, repensado a proposta de Jesus, a sua vida seria diferente. Mas olha só o que Cássio Leite, ele fala: é preciso pensar e repensar para poder acertar os pensamentos, pôr em prática o que pensa de melhor. Só assim você cresce. Só assim você cresce. Quais são os tipos de pensamentos que você tem plantado? Quais são os tipos de pensamentos que você tem semeado? Nós somos aquelas pessoas que gostamos do primeiro pensamento que vem à mente. O primeiro intuito que vem, a gente já explode. Pare por um pouco. Pensou a primeira vez? Pensa a segunda. Começa a questionar os teus pensamentos, começa a julgar os teus pensamentos. Não foi assim que Jesus fez? Ele viu aquela mulher, a mulher estava errada, mas ele falou: não posso condenar essa mulher. Eu vim para salvar e achar o que estava perdido, eu vim para curar o que está doente. Eu não posso julgar essa mulher, mesmo sabendo que ela é uma pecadora. Eu não posso condená-la. Vamos pensar a ideia, vamos pensar o momento, vamos pensar a situação. Jesus Cristo quer nos ensinar a pensar sobre o nosso casamento, pensar sobre nossos relacionamentos, pensar sobre a nossa igreja. Nós precisamos pensar, porque tem tanta igreja por aí, uma batendo na outra.
porque as pessoas pensam que igreja é só um lugar para dar glória a Deus e aleluia. Não, esse é o cenário onde nós aprendemos acerca do reino e colocamos em prática. Mas eu não gosto daquela igreja. Não é se você gosta, se você não gosta. Eu preciso aprender o que Deus tem para me ensinar naquele lugar. Tem tanta gente por aí que sobe no altar e fala o que pensa. Nós precisamos falar o que nós já repensamos, pensamos e pensamos novamente. A tua semana pode ser a melhor semana possível, mas quanto tempo você vai gastar pensando? Quem é que gosta de falar muito diz amém? Quem gosta de falar muito diz amém? Só as mulheres? Vocês gostam de falar muito? Quem fala muito é sinal que pensa pouco. Que tal a partir de agora, mulheres, começar a pensar sobre o que você vai dizer, começar a pensar sobre aquilo que você pensa, começar a pensar sobre os teus posicionamentos, começar a pensar sobre você mesmo, começar a pensar a tua história, começar a repensar a tua fé, começar a repensar a tua vida. Que tal começar a fazer isso? A sua família pode dar certo, pode sim. Se houver esperança para aquele ladrão, por que não há esperança para a tua família? O teu ministério pode alavancar, ele pode crescer, mas nós precisamos repensar algumas coisas. Nós precisamos repensar. Esses dias alguém chegou para mim e começou a falar mal dos crentes, começou a falar mal da igreja, e eu escutei, falou mal. Eu não quero saber de pastor, não quero saber de padre, eu não quero saber de ninguém, porque são isso, são aquilo outro. Eu comecei a ouvir o que ele tinha para dizer. A gente pensa nas palavras, repensa. Aí depois eu perguntei para ele: você conhece a Bíblia? Isso não é obrigação minha não, isso é obrigação dos crentes que vivem 24 horas da igreja. Eu falei: você pelo menos sabe quantos livros tem na Bíblia? Ele falou: já falei para você que eu não tenho obrigação de saber nada sobre a Bíblia. Eu olhei para ele e eu falei: então aqui a nossa conversa se encerra. Se eu não sei nada sobre a Bíblia, como é que eu quero julgar as pessoas que vivem segundo a Bíblia, que gostam da Bíblia, que amam a Bíblia, que são norteados pela Bíblia? Como é que eu posso pensar tão medíocremente de achar que eu posso condenar, julgar alguém, pensar sobre alguém, se eu não conheço nada sobre a história ou sobre aquilo que impulsiona, que guia aquelas pessoas? Nunca faça isso. Nunca julgue a casa de ninguém, nunca julgue a igreja de ninguém. Porque eles são isso. Nunca julgue. Pare, pense, repense. Cada lugar tem uma história diferente, tem emoções diferentes, tem processos diferentes, e nós não somos hábeis a julgar. Nunca aponte para ninguém para falar: não é uma mulher de Deus, não é um homem de Deus. Nunca faça isso, porque só a convivência revela quem são as pessoas. Quem tinha convivido com aquela mulher? Porque Jesus não condenou aquela mulher. Quando aquela mulher olha para Jesus, ele fala: aonde estão os teus acusadores? Ela fala: Senhor, todos foram embora, não tem nenhum. Ele fala: eu também não te condeno. Diga glória a Deus. Eu também não te condeno. Jesus passou um pano quente nos pecados daquela mulher. Jesus não viu o pecado daquela mulher. Ele falou: eu também não te condeno. Vai em paz. Na etapa final ele falou: olha, não pecas mais. Hoje eu estou aqui para te absolver, mas amanhã talvez eu não possa estar. Para pensar sobre tua condição. Para pensar sobre o encontro que você teve. Para pensar sobre o milagre que você viveu. Para pensar sobre isso. Que tal hoje você chegar na tua casa e você começar a pensar sobre as tuas atitudes, começar a pensar sobre os teus dias, começar a pensar sobre a tua casa. Todo pensamento ele tem que ter uma interrogação. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu corri e eu cheguei a um ponto que não dá para contar com aquilo que falta. Não dá para calcular aquilo que falta. E pau torto tem como endireitar? Pau torto se endireita. Se mandar para um serralheiro bom, ele endireita? Não tem quem endireite. Nasceu torto, cresceu torto, ele vai morrer torto.
Aí eu já vi muitas pessoas falar, mas o serralheiro dá jeito. Depois de morto, qualquer um pode ajeitar. Não está respirando, não tem mais vida, qualquer um pode ajeitar. Mas enquanto há vida, nunca você vai calcular o que está faltando. E o que está torto, você não pode endireitar. Então começa a reavaliar a você mesmo. Começa a repensar a você mesmo. Se aquela multidão, ela estivesse hoje, qual lugar que nós estaríamos? Junto com Jesus, para absolver aquela mulher? Ou estávamos prontos a condenar aquela mulher? Quantas vezes estamos condenando a pessoa que está do nosso lado? Estamos pensando tão mal das pessoas que estão do nosso lado. Pensar é uma tarefa difícil. Pensar é uma tarefa árdua. Então por isso, quando for pensar, é um trabalho. Você tem que parar para dizer, agora eu vou trabalhar os meus pensamentos. Senta, procura paz, um lugar tranquilo, para você fazer igual Jesus. A multidão no alvoroço gritando, mata, 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 mata. Jesus, na sua tranquilidade, escrevendo sobre a terra, pensando no que deveria ser feito da melhor forma. Estamos tomando atitudes no calor da multidão. E Jesus está olhando para você e dizendo, pensa sobre mim, pensa sobre o meu reino, pensa o que eu sou para você, pensa o que eu quero sobre você. Não se permita ser julgado por ninguém que não te conhece, nem queira julgar ninguém a quem você não conhece. Não faça isso. Qualquer opinião que você for omitir sobre qualquer pessoa, você questione, por que eu estou omitindo essa opinião sobre essa pessoa? O que eu conheço sobre essa mulher? Qual o nome dela? Qual a idade dela? De onde ela veio? Quem é o marido dela? Por que ela caiu nessa situação? Comece a questionar. Talvez você chegue a um patamar de inteligência e você vai dizer, como eu fui ignorante em apontar o dedo para essa pessoa e julgá-la sem saber quem ela era. Deixa o tempo passar e o tempo amadurecer você. Deixa o tempo passar e fazer você crescer. E quando isso acontecer, você vai chegar a uma conclusão que todo tribunal, ele precisa de advogados, ele precisa de uma promotoria, e ele precisa de um juiz. Mas acima de tudo isso, tem que haver conhecimento de causa, porque se não houver isso, o juízo, ele não é um juízo justo. Quando você encaixa os seus pensamentos, existe uma defesa. Eu sei que uma acusação sempre existe, mas será que tem uma defesa? Será que tem alguém para ouvir? Será que tem alguém para escrever sobre a areia e dizer para você, olha, talvez você está pensando, não é da forma que você está organizando aqui. Vamos ser racionais, vamos tentar organizar isso. Tem coerência o que você pensa com o que você está vendo? Tem coerência o que você está vendo, o que você pensa e o que vai acontecer no futuro? Se não tem, reorganiza o pensamento. Palavra no teu pensamento, Bíblia no teu pensamento. Ah, mas eu não leio a Bíblia, eu não entendo sobre a Bíblia, eu não escuto a Bíblia. Então não pensa mais nada. Não pensa mais nada, certo? Porque se você não conhece Bíblia, não conhece Jesus, todos os seus pensamentos, ele vai incorrer no erro da ignorância humana. Simplesmente isso. Então corra para Jesus, entregue-se inteiramente a Jesus e pegue o melhor dos seus pensamentos e faça disso um canteiro para encantar pessoas e encantar a tua própria vida. Eu repensei. Você precisa repensar. O que você pensa sobre sua igreja? O que você pensa sobre os seus amigos? O que você pensa sobre o teu trabalho? O que você pensa sobre a tua família? Vamos repensar? Vamos repensar? E assim eu sei que a tua vida, ela vai dar certo em nome de Jesus. Fica de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus.